Boa noite a todos. Meu nome é Daniele Gazzotti, sou pesquisadora da Universidade de São Paulo, do Instituto de Psicologia Escolar e do Centro de Ciência para o Desenvolvimento da Educação Básica, junto com a Marilene Proença Rebelo de Souza, supervisora do meu curso de pós-doutorado, cuja pesquisa vou apresentar brevemente aqui neste encontro. Minha pesquisa é intitulada Prática Pedagógica como Ferramenta e Resultado do Clima Escolar e da Superação da Violência. E ela tem suas bases na articulação dialética entre a teoria histórico-cultural, baseada em Vygotsky, Marx, Leontiev, Bakhtin, e a pedagogia crítica de Freire, que parte do pressuposto que os sujeitos se constituem mutuamente a partir das relações que estabelecem com o meio, com os outros sujeitos e sendo essas relações mediadas pela linguagem e pelas emoções. Nesta ótica, o clima escolar emerge como um conjunto de percepções dos sujeitos que participam da atividade escolar, funcionários, estudantes, professores, famílias, embora de forma mais periférica, mas que também participam, e como esses sujeitos percebem as normas, valores e as experiências que são vividas por esses sujeitos, né? Entre os vários aspectos do clima escolar, conforme defendidos por Cohen, a minha pesquisa vai se debruçar especificamente pelos processos de ensino-aprendizagem dentro de sala de aula e propõe maneiras de como o professor pode atuar, independentemente da matéria que ele leciona, com estratégias para possibilitar a mitigação da violência e de fenômenos como bullying, cyberbullying, por meio de um processo intencional e pedagógico de se aproximar aos alunos e assim por diante, conforme eu vou explicitar a seguir. Essa pesquisa parte de um problema que é o paradoxo vivido pelos professores, é um dilema, na verdade, entre ter que correr com os conteúdos acadêmicos e muitas vezes encontrar o aluno em uma situação de tristeza, de raiva, né? O aluno volta do recreio nervoso por conta de uma briga e o professor ele se vê num dilema. Nossa, eu paro aqui a matéria para acolher esse aluno, ou eu finjo que não estou vendo e sigo com a matéria, né? Ou um aluno erra um exercício, os outros dão risada. O que eu faço, né? Chega de risadinha e sigo com a matéria, como se o chega de risadinha, de alguma forma, fosse educativo, né? Na verdade, ele é um pedido para parar, porque o professor está preocupado em terminar de passar a matéria e não muda, não transforma as relações de sala de aula, né? Então, o professor ele vive esse dilema, porque ele vê o aluno naquela situação, ele quer fazer diferente, mas se ele não terminar até o capítulo 3 do livro, o coordenador dele vai puxar a orelha dele. Então, esse é um dilema real. Existe uma crença equivocada de que fazer essas mediações em sala de aula atrapalham, interrompem o fluxo de aula. Esses estudantes em situações de isolamento, exclusão, tendem a se manifestar como indisciplinados, bagunceiros, né? O que, na verdade, muitas vezes tem uma outra razão para isso acontecer. E nas pesquisas realizadas, nós encontramos muito sobre a importância do vínculo, a importância da escuta, mas como fazer, né? Faltam diretrizes de como colocar em prática, e é sobre isso que a minha pesquisa vai se debruçar. Então, o objetivo geral é propor uma metodologia de mediação pedagógica para os professores de educação básica, ensino fundamental, anos iniciais e finais, para articular os conteúdos acadêmicos ao desenvolvimento sistemático de habilidades de convivência. E de objetivo específico, instrumentalizar os professores para que, por meio de sua prática cotidiana,
possam contribuir para a construção de um clima escolar positivo, legitimando a escola como um espaço seguro e prevenindo assim fenômenos de exclusão, violência, o bullying e favorecendo a formação de sujeitos críticos, reflexivos e socialmente responsáveis. Para isso, vou pular aqui um slide, é fundamental entender o conceito de ferramenta e resultado como proposto por Newman e Holzman. Newman e Holzman são pesquisadores neo-vygotskianos que propõem que eles se opõem àquela ideia de que temos uma ferramenta para atingir um resultado, né? Eles propõem ao contrário, que a atividade se transforma conforme a atividade ocorre, ela transforma simultaneamente o sujeito e a própria atividade, né? Eles bebem em Vygotsky a concepção de método, em que o método é simultaneamente um pré-requisito e o produto, o instrumento e o resultado do estudo. Então, quando eu disse lá que o professor precisa, na sala de aula, unir, né, as habilidades de convivência ao conteúdo acadêmico, ele está na própria sala tendo um clima de convivência mais positivo. E ao ter um clima positivo em sala de aula, ele também está favorecendo que esse clima se expanda, né? Então, ele promove ações em prol do clima e isso retroalimenta o próprio clima. É ferramenta e resultado, por isso que tem o hífen, não dá para separar. O resultado e a ferramenta, eles são indissociáveis. E esse é um conceito crucial na minha pesquisa. A metodologia da pesquisa é uma pesquisa crítica de colaboração, conforme postulada por Magalhães em 2004, uma vez que o pesquisador é participante do processo, né? Eu sou coordenadora de escola, trabalho em escola, então estou sempre analisando a minha prática, fui professora há muitos anos em relação aos alunos, observo, né? Então, une a parte teórica à parte prática, focado em intervenção, diálogo crítico, produção compartilhada de sentidos, a reflexão sobre a prática. As contradições são entendidas como possibilitadoras de transformação e não como problemas que atrapalham, né? Então, é uma pesquisa muito voltada para a transformação do contexto e dos próprios sujeitos transformadores, dos próprios sujeitos participantes. Então, chegando nas dimensões, né, eu dividi aqui em 5 dimensões. Na minha pesquisa de pós-doc, cada dimensão se divide ainda em mais de 3 a 5 subitens, mas aqui vou falar brevemente, né? Então, as 5 dimensões são vínculo afetivo, escuta, agência, relações democráticas e andames pedagógicos. Elas estão todas interligadas. Então, o vínculo afetivo é quando o professor intencionalmente se aproxima do seu aluno para mostrar que se importa com ele, que se importa com o seu processo de aprendizagem, que não está tudo bem se ele está deitado sobre a mesa, se ele voltou chorando do recreio, se ele não entendeu nada, se ele está provocando o outro. Então, o professor ele vai lançar mão de recursos até multimodais da comunicação para validar esse aluno. Então, vai olhar, vai sorrir, vai passar, vai fazer uma gracinha, dar uma cutucada ali, vai usar palavras de afirmação, tudo isso para fortalecer o vínculo afetivo. E isso já garante um engajamento muito maior. Escuta. A escuta aqui foi toda pensada à luz de Bakhtin, pensando em responsividade, espelhamento, polifonia, e como o aluno, uma vez que se sente legitimado e validado, também engaja mais. Então, é no sentido do diálogo, né, como ferramenta e resultado da prática pedagógica, né? Então, o professor, ele não vai ensinar os alunos a dialogar propondo apenas uma atividade em que eles tenham que dialogar um com o outro, né? Discutam sobre a crise econômica. Não, ele também vai dialogar com os alunos para dar o modelo. Ele é o modelo, ele é a referência. Então, ele ensina a construir enquanto ele também está construindo, né? Então, ele vai dialogar com os alunos sobre questões cotidianas, sobre questões de sala de aula, né? Então, vai reconhecer o estudante como interlocutor legítimo. A agência vai trazer questões referentes às metodologias ativas, a colocar o aluno no centro da construção do conhecimento.
em oposição a metodologias tradicionais em que o professor era o transmissor, né, e o aluno o receptor. Então, agora é pensar em como o aluno fica no centro dessa construção, como ele vai pensar, vai pesquisar, vai ficar em duplas, em trios, e como essa coautoria do processo educativo fortalece a potência estudantil e também ressignifica a relação do aluno com a aprendizagem, fortalecendo a autonomia, protagonismo, responsabilidade coletiva. As relações democráticas também é uma grande chave, né, que rompe com o autoritarismo do professor, né, aquele que fala, não vai no banheiro porque eu não estou deixando, né, que é muito diferente daquele professor que vai ponderar, né, olha, agora é um horário de trabalho super importante, não dá para esperar para ir no banheiro? Parece uma coisa boba, uma coisa simples, né, mas nos modelos tradicionais, né, o professor ele retém o aluno ali, ele mantém a turma em silêncio, sem conflito, pelo medo, pelo autoritarismo, né? E a proposta aqui é que por meio dele mostrar relações democráticas, para ele construir relações democráticas com os alunos, ele vai conseguir gerir os conflitos de forma mais amistosa, vai construir uma cultura de convivência ética, vai dar um modelo e que os alunos vão aderir a esse modelo, vão também trazer, também não vão se rebelar contra o professor. Se o professor não vai ser autoritário, o aluno não vai ser rebelde, né? Vai ser uma relação construída de forma mais amistosa, fortalecendo o vínculo, fortalecendo o engajamento, que vai levar uma agência, vai levar um protagonismo, então de forma muito interligada. E a última dimensão são os andaimes pedagógicos, que propõem que o professor tenha um olhar muito atento e pense o que cada aluno precisa para desenvolver. O que propõe que nem todos os alunos façam os mesmos tipos de atividades, sejam avaliados da mesma forma, né? O professor tem capacidade de averiguar isso, né? Então, por exemplo, vai ter uma atividade sobre micro-organismos. Ele não precisa dar a mesma para todo mundo. Se tem um aluno com uma super dificuldade de leitura e escrita e a atividade de micro-organismo é ler um texto e responder perguntas. Será que avaliar o aluno por meio disso vai ser a melhor forma de ver o que ele sabe sobre micro-organismos? Ou será que a leitura e a escrita é mais desafiadora, não vale a pena ele levar no laboratório, fazer uma observação, discutir, né? Então, cabe ao professor, como par mais experiente dessa relação, ter esse olhar atento, propor desafios que estejam dentro da zona de desenvolvimento proximal desse aluno e enxergar nele as potencialidades, né? Não quer dizer que eu nunca vou dar um desafio de leitura escrita para quem não tem. Isso não faz sentido, ele não vai aprender nunca. Mas ele mudar o foco de acordo com o que ele está querendo avaliar, né? E isso vai fazer com que o aluno não se sinta injustiçado, pelo contrário, se sinta validado, né? Se sinta visto, se sinta entendido. Então, esse é brevemente aqui o escopo das dimensões. Como eu disse, elas são interligadas, né? Uma dimensão leva a outra e isso fortalece a relação do professor com os alunos, fortalece a relação de pertencimento entre os colegas, né? Então, assim, o sucesso acadêmico é muito maior numa relação assim, que é democrática, que é afetiva, que é legitimada, que tem suporte. Então, as piadinhas por erro, né, a tiração de sarro, a exclusão, não quero fazer trabalho com ele, porque ele não sabe nada. Isso tudo num contexto escolar em que essas estratégias metodológicas são utilizadas, isso tudo vai diminuir, o que vai também ser levado para os outros contextos. Então, aí na hora do recreio, esse grupo já está mais fortalecido, então a probabilidade de ter uma confusão é menor, né? Então, olhar para a experiência da sala de aula também com uma possibilidade de ser uma potência para o clima escolar como um todo. Então, acho que foi isso, né? Esse trabalho propôs algumas dimensões para os professores usarem em sala de aula,
pensando na produção de um clima escolar positivo e como essas dimensões elas já atuam na produção do clima escolar enquanto também objetivam ele, né? É o instrumento e o resultado, simultaneamente, a ferramenta e o resultado. Aqui estão as referências. Agradeço a todos pela atenção. Desejo uma boa noite.